Vamos fazer algo um pouco diferente, sabe? Opa, diferente. Como assim? Vamos explorar uma conexão que, olha, à primeira vista parece improvável, quase surpreendente. Que conexão seria essa? A ligação entre mitos de criação, bem antigos, sabe? Histórias de milênios atrás para explicar a origem de tudo. Certo, tipo Gênesis, essas coisas. Exato. E conceitos, assim, bem avançados da física moderna. Ah, interessante. Mitos e física. Pois é, as fontes que a gente reuniu para essa análise levam a gente por um caminho bem fascinante, viu? Começa com narrativas de deuses, palavras mágicas. E termina onde? Em laboratórios? Isso, termina em laboratórios, equações que tentam descrever a natureza fundamental da realidade. A nossa missão aqui é meio que desvendar como essa ideia antiga de uma palavra ou pensamento criador... Parece que ecoa, sabe? De um jeito quase perturbador em teorias científicas bem atuais sobre o papel central da informação no universo. Entendi. É um paralelo intrigante mesmo. Ok, então vamos desempacotar isso. Desde que a gente se entende por gente, usamos histórias para dar sentido ao cosmos, né? Sim, sempre foi assim. Uma das fontes que a gente analisou lembra do exemplo mais conhecido aqui no Ocidente, o livro do Gênesis. A criação começa ali com o ato de linguagem divina. E disse Deus, haja luz. Exatamente. E disse Deus, haja luz. E a luz se fez. Essa noção da palavra que não só descreve, mas que cria, é o nosso ponto de partida hoje. É um ponto de partida poderoso, sem dúvida. E o que é realmente intrigante nessa análise, algo que as fontes até ressaltam bastante, é essa possibilidade Qual? de que a informação não seja só uma ferramenta que a gente usa para descrever o universo, tipo, como um mapa descreve um território, entende? Mas talvez um dos seus componentes primários, um elemento constituinte, fundamental mesmo. Uau! Quer dizer, parte da matéria-prima do universo? Exato. E essa ideia, como a gente vai ver, não fica só na filosofia ou na teologia, não. Ela começa a ganhar tração, a encontrar um lugar de investigação séria dentro do pensamento científico. É como se a ciência estivesse redescobrindo algo que as histórias antigas já intuíam. É uma forma interessante de colocar, como se uma intuição poética ancestral estivesse sendo, digamos, revisitada pela linguagem rigorosa da ciência. E falando nessas intuições ancestrais, o material que a gente tem aqui aprofunda um pouco mais nesses exemplos, né? Sim, vai além do Gênesis. Além do Gênesis, onde a palavra de Deus tem essa força, assim, performativa, ela faz acontecer o que ela diz, as fontes também levam a gente pro Egito Antigo. Lá tem o mito do deus Ptah. Ptah. O artesão divino. Isso. Ele é descrito como esse artesão, mas a criação dele não começa com a matéria, começa com o quê? Com o pensamento. Começa na mente, no coração dele. Exato. Começa com a concepção do mundo na mente dele, no coração, e depois se manifesta pela palavra, pelo comando verbal que dá forma à realidade. É fascinante como culturas tão distantes chegam a ideias parecidas, né? Muito. O elemento comum que as fontes ajudam a gente a identificar, seja no Gênesis hebraico ou no mito de Ptah egípcio, é essa primazia do não material. Da informação. Da informação pode ser pensamento, palavra, logos, ordem, sobre a matéria bruta. A ideia, o conceito, a informação parece que precede e organiza a existência física. Não é a matéria que gera a ideia, mas a ideia que parece dar origem à matéria. Isso a gente vê em muitas cosmogonias, né? É um tema recorrente. Essa noção de que a ideia ou a palavra vem antes da coisa. Parece quase contraintuitiva para a nossa visão de mundo hoje, né? Que é muito focado no material. Totalmente. Mas é justamente essa ideia que, segundo as fontes que a gente viu, começa a ser explorada de um jeito novo, surpreendente pela ciência lá no século XX. E aí entra uma figura-chave. Exato. E aqui a gente precisa falar de uma figura central mencionada no material. Norbert Wiener. Sim, Norbert Wiener, as fontes identificam ele corretamente como o pai da cibernética. Cibernética. Explica rapidinho o que é, para quem não lembra. Claro. Cibernética, de forma simples, é o estudo dos sistemas de controle e comunicação, tanto em máquinas quanto em seres vivos. Ela lida fundamentalmente com fluxos de informação, feedback, como os sistemas complexos se autorregulam, sabe? Entendi. Controle e comunicação baseados em informação. Exato. E a contribuição do Wiener, que as fontes destacam como, assim, revolucionária para a nossa discussão aqui, foi propor que a realidade fundamental não é feita só de matéria e energia. Como a física clássica dizia? Isso. Ele adicionou um terceiro elemento essencial. Matéria, energia e... Informação. É isso mesmo. Uau! Mas isso soa como uma mudança de paradigma gigantesca. A gente geralmente pensa na informação como algo que, sei lá, descreve a matéria e a energia, ou que é transportada por elas. Pois é. Mas o Wiener está colocando a informação no mesmo nível fundamental. Tipo um pilar da realidade? Precisamente, essa é a grande virada conceitual,
que as fontes atribuem a ele. Ele propôs que a natureza é composta por essas três entidades irredutíveis: matéria, energia e informação. Informação como entidade irredutível. E o ponto crucial que o material ressalta bem é que, pro Wiener, a informação possui um status ontológico próprio. Status ontológico próprio. O que isso quer dizer na prática? É uma expressão meio técnica. É. É um pouco técnica, mas o significado é profundo. Quer dizer que a informação não é só um epifenômeno, sabe? Um subproduto da organização da matéria e da energia. Não é só um padrão que emerge. Não é só um padrão ou uma descrição. Ela existe fundamentalmente por si mesma, como um dos pilares da realidade. A informação é tanto quanto a matéria é ou a energia é. Tem sua própria existência, independente e fundamental. Entendi. Nossa, é como se não fosse só a receita do bolo, mas um dos ingredientes essenciais do próprio bolo. Boa analogia, exatamente isso. Muda bastante a perspectiva, né? Muda tudo. Deixa de ser só uma descrição para ser parte da estrutura do real. Mas essa foi uma ideia só do Wiener ou ele encontrou eco em outras áreas da ciência? Teve continuação? Encontrou, e de forma bem radical, eu diria. A ideia de que a informação poderia ser mais fundamental do que a gente pensava ganhou ainda mais força. E uma formulação talvez até mais chocante, com outro físico muito importante que as fontes trazem. Ah, é? Quem? Aqui é onde fica realmente interessante. A gente está falando de John Archibald Wheeler. Wheeler? Esse nome não me é estranho, um peso pesado da física, né? Um gigante da física do século XX. Conhecido pelo trabalho em gravidade, física quântica, ele cunhou termos como buraco negro, buraco de minhoca. Caramba! E como o material faz questão de notar, ele colaborou com ninguém menos que Albert Einstein, só para dar uma medida da estatura científica do homem. Ok, Wheeler. E qual foi a contribuição dele para essa linha de pensamento sobre a informação? O que ele trouxe para essa conversa? Wheeler levou essa ideia da fundamentalidade da informação a um extremo lógico, assim, com a famosa filosofia dele encapsulada numa frasezinha Eat from Bit. Eat from bit. Soa quase como um slogan de tecnologia, né? O que significa exatamente? Parece mesmo. A explicação que as fontes dão é bem direta, mas as implicações são enormes. O It representa tudo que existe fisicamente. Partículas, campos, forças, o próprio espaço-tempo, a coisa material, sabe? Certo. O it é o mundo físico. E o bit? O bit, por sua vez, representa a unidade fundamental de informação. Aquela resposta a uma pergunta de sim-não, o 0 ou 1 da computação. Ok. A filosofia It from Bit, do Wheeler, propõe que toda a realidade física, todo it, Sim. emerge em última análise de bits, de atos de observação de perguntas feitas ao universo que recebem respostas na forma de informação. Peraí, deixa eu ver se entendi direito. Isso quer dizer que, para Wheeler, a matéria, a energia, tudo que a gente considera real, na verdade surge da informação? Exato. Não é que a informação descreve a realidade, mas que a informação gera a realidade. Isso parece coisa de ficção científica. É uma ideia radical, não tem como negar. As fontes enfatizam justamente isso. A realidade física, o mundo tangível, ele surge da informação. Surge. Nessa perspectiva, cada partícula elementar, cada interação fundamental, teria sua origem mais profunda não em alguma substância material primordial, mas em processos informacionais. Processos informacionais. O universo seria, na sua base mais fundamental, participativo. A informação não seria só sobre o mundo, ela seria de alguma forma constitutiva do mundo. Caramba, é uma inversão completa da nossa intuição normal, né? Totalmente. A gente pensa que primeiro existe a coisa, depois a informação sobre ela. Wheeler inverte isso. Uma inversão impressionante. E isso nos leva de volta para o começo da nossa conversa, não é? Para os mitos. Exatamente. Se a gente conecta isso ao quadro geral que a gente está montando aqui a partir das fontes, o paralelo entre o pensamento mítico lá de trás e essas ideias científicas de vanguarda fica explícito. E olha, francamente, bem provocador. Como assim? O material sugere que aquela palavra criadora do Gênesis, ou o pensamento divino de Ptah, que ordena o caos e dá forma ao mundo, Sim. pode ser vista como uma espécie de metáfora antiga, sabe? Uma intuição profunda para esse conceito de informação fundamental que cientistas como Norbert Wiener e John Archibald Wheeler começaram a explorar milênios depois, só que agora armados com matemática e física. Nossa. Então, é como se essas narrativas antigas, que a gente sempre viu como simbólicas, alegóricas, estivessem de algum jeito tocando em algo sobre a estrutura fundamental da realidade. Uma percepção de que algo não físico, uma ordem, um sentido, uma informação, precede e talvez até gere a existência material.
Isso é fascinante. É precisamente essa conexão surpreendente que o material nos convida a considerar. Não é para dizer que os mitos eram ciência primitiva, óbvio que não. Claro, claro. Mas talvez eles expressassem, na linguagem simbólica deles, uma intuição fundamental sobre a natureza da realidade que só agora a ciência está começando a abordar formalmente. Uma intuição de que a informação é primária, não secundária? Exatamente. Vimos o Norbert Wiener, com a cibernética, postulando o tal status ontológico da informação, colocando ela ali, lado a lado com matéria e energia. Certo. E vimos o John Archibald Wheeler, com sua filosofia It from Bit, propondo de forma ainda mais radical que a própria realidade física emerge da informação. A linguagem é diferente. Palavra divina versus bits quânticos, mas a ideia por baixo... A ideia de que a informação tem um papel ativo, constitutivo na existência? Isso. Ela parece ecoar de forma notável através dos tempos e das disciplinas. É muito curioso. Que percurso, hein? Realmente fizemos uma viagem e tanto aqui. Começamos com histórias contadas ao redor de fogueiras ancestrais. Sobre como o mundo veio a ser. Exato! Através de palavras e pensamentos divinos, como no Gênesis, no mito de Ptah. E aí avançamos milênios até chegar nas fronteiras da física teórica. Com Wiener e Wheeler. Com cientistas como Wiener e Wheeler, sugerindo que a informação pode ser, sei lá, o ingrediente mais básico do cosmos, aquilo de que tudo mais é feito. É quase vertiginoso pensar nisso. É mesmo. Então, o que tudo isso significa? Qual é a grande lição que a gente pode tirar dessa exploração toda? Olha, eu acho que a principal conclusão que emerge das fontes é justamente esse paralelo inesperado, sabe? Essa convergência entre duas formas de conhecimento que parecem tão distintas. A intuição mítica e a investigação científica. Mito e ciência se encontrando? De um lado, a gente tem essa sabedoria ancestral, expressa em narrativas superpoderosas, que aponta para a força criadora de algo não material. A palavra, o pensamento, a ordem. Certo. Do outro, a gente tem teorias científicas de ponta, fruto de décadas de pesquisa rigorosa, que convergem para uma ideia parecida, a de que a informação não é um mero espectador passivo da realidade. Mas um agente ativo. Um agente ativo, talvez o próprio alicerce sobre o qual o universo físico é construído. Reconhecer essa conexão, essa ressonância entre o mito e a matemática, entre a narrativa antiga e a física moderna, acho que esse é o grande insight que o material nos oferece. A informação como protagonista da existência. É uma perspectiva que realmente expande a mente. Faz a gente questionar nossas suposições mais básicas sobre o que é real. Com certeza. E para deixar a gente pensando, né, as fontes concluem com uma questão bem provocativa, uma reflexão final que parte direto dessa ideia poderosa que a gente explorou aqui. Qual seria? Se de fato a informação é um bloco de construção fundamental da nossa realidade, como sugerem essas teorias científicas e como os mitos pareciam intuir há tanto tempo, a pergunta que fica ecoando é: que tipo de história a gente está contando agora? Que tipo de informação estamos gerando, processando e compartilhando no nosso mundo, que é cada vez mais conectado? Boa pergunta. E como essa informação pode estar, neste exato momento, moldando a realidade que a gente experimenta e o futuro que a gente está construindo? Fica aí a provocação para a gente continuar a refletir sobre isso.